Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Meu nome é Randel e hoje no vídeo a gente tem o seguinte cenário. Temos uma tabela de dados aqui em HTML, contendo algumas colunas como identificação, nome do artigo, autor, palavras e compartilhamento. Número de palavras e número de compartilhamento. É uma tabela fictícia, nesse caso, essa coluna de identificação. A gente consegue também selecionar o artigo que a gente quer por um checkbox. E a ideia aqui é o seguinte, é a nossa automação conseguir selecionar cada checkbox de forma dinâmica. Como assim dinâmica? Caso for inserido mais uma linha aqui nessa tabela, ou ainda, se tiver uma reordenação das linhas, a gente consiga ainda rodar a nossa automação e ela conseguir clicar em cada checkbox, mesmo se for adicionado linhas a mais ou ainda se for reordenado. Essa abordagem ela é útil quando a gente trabalha com listas dinâmicas ou tabelas dinâmicas. Nesse caso, a gente não vai precisar fazer a seleção aqui do checkbox de forma individual para cada um da tabela. Ficaria inviável, né? Como falei no exemplo, se a gente adicionasse mais itens aqui, a gente teria que refazer o processo de mapeamento individual. Então, isso não é o ideal, não é o comum a se fazer. Para essa automação, a gente vai utilizar duas atividades. Uma que é nativa do próprio YPath, que é o for each Y element. Por essa atividade, a gente já vai fazer o mapeamento da tabela. Ele vai conseguir percorrer cada um dos itens, dos elementos da interface, e a gente vai clicar no checkbox de cada um. Outra abordagem que a gente tem é o Find Children, que basicamente a gente vai conseguir também capturar essa lista de itens com ele, mas a gente vai ter que passar para um for each comum para a gente percorrer cada um desses itens. Depois a gente faz o processo de clicar novamente no checkbox como no anterior. No Find Children temos aqui o escopo, e aqui são os tipos de escopo que a gente consegue definir. Os mais utilizados são os Find Children, que basicamente esse escopo diz o seguinte: a gente vai capturar todos os filhos diretos daquele elemento. A gente tem um elemento aqui que é o formulário, e dentro do formulário a gente tem o título e o input dentro de uma div. Nesse caso, quando a gente utiliza o Find Children, ele vai pegar toda a div que está circundando a label e o input. Já se a gente utilizar o Find Descendants, que é o que a gente vai utilizar aqui nesse caso, ele vai olhar para cada um dos sub-elementos que tem dentro daquele elemento pai, né? A gente tem um form, dentro do form a gente tem a div, e dentro dessa div a gente vai ter o título, a label e o input. Nesse caso ele iria olhar para os dois. Com o Find Descendants a gente vai conseguir pegar somente a parte aqui da checkbox, a utilizar também um filtro. Então esse filtro vai ajudar a gente no momento ali de capturar tudo que a gente quer. Então, nesse caso, vamos passar ali já para o código. Vou abrir aqui o YPath. Vamos criar nosso processo. Vou dar o nome dele aqui de Y Element Checkbox. Vamos criar. Antes da gente iniciar realmente aqui a codificação, é importante a gente vir aqui em projetos e verificar se as dependências estão nessas versões aqui. A atividade system.activities está na versão 24.10.7 e a UI Automation Activities na versão 24.10.0. Para modificar, a gente clica aqui no botão com o botão direito em cima da atividade, clica em Manage, seleciona e vem aqui em versão, seleciona a versão requerida, clica em Update e depois clica em Save. Daí, para fazer isso nas duas, se tiver desatualizado nas duas ou atualizado com a versão diferente da nossa, é importante fazer essa ação antes para que a gente consiga executar ou mapear certinho os elementos ali com as atividades que a gente está utilizando. Então, primeira ação, vou criar uma sequência, vou renomear ela para Find Children. Daí a gente já consegue utilizar a primeira atividade, Use Application Browser. Então, vamos utilizar essa atividade para mapear aqui o site de OpenIO, mapear a janela inteira. Vou utilizar aqui um coringa para esse nome que pode ser variável no final das contas. Se a gente precisar reutilizar esse use browser, a gente já vai ser possível utilizar em outra página que for aqui do OpenIO, né? Na verdade, a gente pode colocar até aqui OpenIO barra tudo. Esse coringa, basicamente, ele fala que após esse primeiro nome, que é padrão, né? Ele pode achar qualquer página que tenha qualquer outras informações, outros caminhos que podem ser variáveis. Então, aqui é um coringa que fala que ele está habilitando tudo. Fazendo isso, a gente pode testar se ele está capturando corretamente aqui no Highlight Target.
percebe que ele conseguiu verificar, conseguiu achar a página. Tendo aqui essa página já mapeada, página inicial, a gente parte aqui para o Find Children. Então a gente vai mapear aqui a tabela, a gente clica ali em mapear, perceba que a gente tem aqui os outros elementos que ele pode mapear, mas a gente vai se atentar a mapear realmente só a tabela em si. A gente pode também fazer aqui a edição. Antes de editar, eu vou mostrar aqui as propriedades, aqui na lateral, Properties. E aqui a gente tem duas propriedades que eu falei antes, né? Que é o escopo e o filter. O escopo a gente já vai mudar ele para Descendants, que é o que a gente vai utilizar nesse vídeo. E para atualizar aqui a informação do filter, a gente vai precisar capturar um filtro, uma informação aqui que não muda, que seja igual para cada input. Então a gente vai precisar aqui só dar uma analisada no código. A gente percebe aqui que a gente tem uma tabela, né? Uma tabela. Temos a parte aqui de head dela. Mas a gente precisa realmente olhar aqui a parte do T-body, que é o corpo da tabela, que é o que importa para a gente. Cada linha, table row, a gente tem aqui as seguintes informações. A gente tem as informações de input, que é essa parte, e temos as demais informações, como o nome do artigo, o autor, o número de palavras e o número de compartilhamento. O que importa para a gente aqui é essa informação aqui do checkbox. Cada input ele vai ter algumas informações e o que importa para a gente que é o ID. A gente vai verificar se as demais table rows, né, vão seguir essa estrutura. Ó, a gente tem aqui o segundo. Também começa com custom check, só mudando aqui o número final. E o terceiro também, custom check, o número final, que é o número da linha, o identificador da linha. Então a gente está seguindo o padrão e a gente vai manter esse identificador aqui como filtro. Como é que a gente vai fazer para achar? A gente vai editar aqui o seletor. Pode retirar essa parte de ID e de classe, que não vai mudar muito o mapeamento. Pode ser que dificulte no final das contas, então, porque é uma informação aleatória. E a gente vem aqui em Open, em Y Explorer. Nessa parte esquerda, a gente tem toda a árvore do código que a gente acabou de abrir. A gente percebe que tem a parte do body. A gente vai abrir aqui até chegar na parte da tabela. A gente chegou na parte da tabela. Tag table. Tem a thead e tbody. A gente quer o tbody. E dentro do tbody a gente vai ter 3 table rows. Nesse caso a gente vai mapear, pegar aqui somente a primeira. E aqui a gente tem o identificador padrão, que é o input custom check 1. A gente dá 2 cliques. E aqui embaixo a gente percebe que tem um seletor correspondente, que vai ser esse que a gente vai utilizar ali no filtro. A gente vai copiar ele, pode fechar. Pode dar um OK aqui também. Vamos voltar no filtro e colar essa informação. Porém, aqui a gente já tem algumas coisas. A gente tem aqui o número, né? O número da linha. A gente pode utilizar a mesma abordagem que a gente utilizou ali no User Browser, colocar um coringa. E no caso, então, ele vai pegar tudo que tiver custom check, basicamente. Tirar esse table row 2 e salvar. Aqui embaixo a gente vai criar com Ctrl K a variável a gente criou aqui, vamos dar uma olhada nela. enumerable UI element. Com isso eu vou só colocar um console, uma mensagem de log aqui, message log, para a gente verificar o número de elementos retornados. Como a gente pode fazer isso? A gente pode pegar o enumerable ponto count, vai fazer a contagem de todos os elementos, ponto toString para transformar tudo em string e a gente conseguir mostrar no log. E aqui o log level a gente coloca como info mesmo e vamos salvar. Vamos testar se a gente já consegue pegar esses elementos. Ele vai executar.
Ele ficou por baixo aqui, mas a gente viu que ele capturou. Deixa eu executar novamente. Conseguiu capturar. E aqui no log a gente tem que o número de elementos retornados foi 3. Ok, tá, está funcional. Próximo passo. Como eu mostrei ali no dashboard inicial, a gente agora precisa utilizar um for normal, né? For each. Passando esse nosso enumerable. Então aqui a gente vai na propriedade, a gente vê que ele já criou como o tipo do argumento o yelement, cada um desses elementos, e deu o nome de para cada iteração que a gente vai passar aqui nesse for do corrente yelement, que é o que a gente vai utilizar aqui. Então agora a gente vai utilizar o check para fazer essa seleção. Nesse caso, a gente vem aqui nas propriedades. E nas propriedades, a gente tem o input output element. E a gente vai utilizar o input element. E colocar esse corrente y element, que é o elemento que a gente capturou. Está capturando ali em cada iteração para ele fazer o clique. Então ele vai checar já esse elemento. A gente não vai precisar nem fazer a seleção manual ali, né? Vai ficar de forma iterativa, vai ficar para cada um daqueles elementos. Então vou colocar para executar e vou tirar ele aqui para o lado para a gente ver a automação. Então ele conseguiu e agora eu vou resetar. Vou adicionar mais um table row, modificar só alguma informação aqui, o nome, por exemplo. Vou adicionar em cima para já mudar também a ordem dos demais. Tbody, td. Resetar. Vou executar aqui novamente. E ele conseguiu selecionar todos os nossos artigos aqui. Então essa é a primeira parte com Find Children. A gente já viu algumas coisas aqui interessantes, como a parte de selecionar o escopo e também o filtro, como capturar esse filtro. E agora a gente vai partir para a segunda parte, que é com o For Each Y Element, que é a atividade padrão já no iPath. A gente vai dar uma analisada aqui do que vai mudar ou não. Nessa segunda etapa, vamos copiar essa sequência que a gente vai reutilizar bastante coisa. Vamos comentar ela e vamos colar o que a gente copiou, renomear para For Each UI Element. A parte do User Browser a gente vai manter, já está mapeado e testado, que a gente vai excluir essa parte de Find Children e For Each corrente UI Element. Então vamos pesquisar aqui o For Each UI Element. Vamos indicar aqui os nossos elementos. Para isso vai aparecer aqui a tabelinha For Each UI Element. E diferentemente do Find Children que a gente utilizou anteriormente, aqui a gente vai selecionar esse
esse input aqui que está atrás. Só vou antes mostrar aqui como é que ele está, para ficar um pouco mais claro. Vou abrir aqui o inspecionar. E aqui está o input, ó. A gente consegue ver que ele fica ali atrás também da label, né? De forma visual, mas basicamente ele fica no mesmo nível aqui da label. Então por isso que a gente vai selecionar ele no momento aqui que a gente for indicar ele. Então a gente vai indicar aqui. Confirmar. Visualizar. Ele conseguiu puxar todos os checkboxes. Vou renomear aqui para Identification. E vou adicionar os demais campos. Nesse caso, a gente consegue adicionar outros campos. Então, vou adicionar o article name, confirmar, e o autor. Renomear também aqui. E salvar. Nesse caso, a gente não vai precisar colocar nenhum filtro, porque a própria atividade já faz a captura de todos os elementos ali que a gente conseguiu indicar. E agora eu vou adicionar a atividade de check para a gente clicar no elemento check barra um check. A gente vai fazer igualmente fez no anterior. Vai aqui em input output element e inserir o corrente element identification. Antes eu vou colocar um log message. Nesse log message, vou adicionar aqui algumas informações para a gente conseguir visualizar no momento que estiver executando, como por exemplo, algumas informações aqui do UI element que a gente está percorrendo a cada iteração. Então a gente vai pegar aqui a função getFriendlyName. Ele vai passar ali algumas informações sobre o identificador daquele UI element, ponto toString. E vou também colocar um enter tbcrlf. Ele vai fazer a função do enter. Agora eu vou colocar os demais campos ali que a gente capturou, que é o article name e o autor. Article name e autor. E novamente a gente vai executar para a gente verificar o funcionamento do mesmo. Ele fez o mesmo comportamento do anterior, conseguiu selecionar todos os checkboxes. Vou resetar aqui novamente. E agora a gente pode fazer uma função a mais com essa própria atividade aqui do for each y element, como a gente consegue
de maneira mais fácil, né, capturar os demais campos, a gente pode fazer até um condicional aqui, simulando que a gente quisesse, por exemplo, selecionar somente de um determinado autor ou de um determinado artigo. Deixa eu colocar aqui um outro campo. Vou colocar aqui um novo campo. Vou deixar as mesmas informações, mas vou modificar aqui o ID para ser o ID 5 e o nome do identificador vai ser 5 também. Vou manter as demais informações e vou fazer aqui a condicional de selecionar somente os artigos que forem da autoria do Randel. Vamos lá. Fica fácil fazer, a gente vai colocar um condicional aqui. Como a gente tem aqui em cima a informação do autor, a gente faz a verificação se o autor é igual ao meu nome e se for, daí a gente faz o check. Vamos executar novamente. Ele selecionou somente os autores que tinham como autor o nome Randel. Vamos dar uma olhadinha no log como ficou. No log vai aparecer para todos os casos o nome ali amigável, né, do UI element, do checkbox. Então aqui está aparecendo que é input e o nome do ID dele, o nome do artigo e o nome do autor para todos que ele percorreu. E a gente percebeu que ele só selecionou agora dois casos, né, que eram os casos que tinham o autor como meu nome. Então esse foi o vídeo sobre como percorrer uma lista. Nesse caso, a gente está utilizando uma lista de checkbox, mas vocês podem fazer esse exemplo para qualquer outro tipo de elemento. Como a gente viu aqui, a gente conseguiu também capturar informações de texto, assim como também seria possível capturar botões, ícones clicáveis, enfim. Esse é um exemplo que pode ser utilizado em vários casos. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Se gostaram, deixe seu like e seu comentário. É muito importante para mim saber como foi a percepção de vocês em relação a esse vídeo. Também se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.